Como prometido é devido, que a paz do reino esteja com todos. Eu sou a Raquel Diogo, a vossa repórter espírita por mim mesma eleita, e hoje eu vim falar da minha Kundalini, o que é que eu vi, o que é que eu senti quando a minha espiritualidade abriu para mim. Primeiramente, quero dizer que a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida foi eu receber isso, foi ativado, foi que o soberano de todo soberano, que todo mundo pode chamar um nome diferente, Jambe, Alá, Calunga dos Calungas, Jambe de todos os Jambe, que ativa essa mesma energia, esse mesmo canal, ou o que você quiser. Então, primeiramente, para dizer que não me arrependo, como eu já disse, e alguém quando isso... Tá bom, já é quando. Eu estava em minha casa, já contei no vídeo anterior, que você não assistiu, vai lá para ver muita coisa boa que a gente falou, não é? Eu sei que era um sábado e as minhas filhas estavam indo na escola porque eu estava na Nigéria. Um abraço grande para esse povo maravilhoso, esse povo que me acolheu e esse povo que eu sinto que é meu povo. Amo muito esse povo. E a minha filha estavam indo na escola porque havia um dia da semana que eles não iam na escola porque havia alguém, parece, que estava preso. E quem ouvi sabe essa época que aconteceu em 2021. E eu estava em casa e de repente estava a falar com alguém e esse ser, ou esse irmão meu, esse pessoa que estou dizendo, eu só sei que estavam a ralhar para ele, dizendo por muito tempo que a gente mandou você construir a igreja do Pai, até hoje você não consegue fazer isso. E eu disse, calma aí, aqui alguma coisa está a ver, porque eu não sei nada dessa conversa. E como ele pertence a uma igreja espírita e esses tipos de fenômenos são naturais, normais, então ele disse para mim, pergunta quem é, tudo a falar por mensagem do Mentas, dando a publicidade. Pergunta quem é ele que está falando. E automaticamente foi abertura porque eu acreditei. Mas lembrando também que nesse dia eu entendi e disse para mim mesmo que não é pecado que se Jesus teve filho, qual o problema? Será que minha mãe, que eu amo tanto, eu não acho ela santa, não lhe santifico? Então, qual o problema de Jesus não ter filho, percebe? Então, quando automaticamente eu fiz essa publicação, porque para eu que era dogmática, autenticamente, esse era o gatilho para que eu podia ativar a minha Kundalini. E todo mundo tem um gatilho, porque é uma coisa que você está muito tempo sempre dizendo que aquele apoia a verdade. E quando você diz que não é normal, e aí foi tudo, percebe? A minha cabeça foi uma coisa maravilhosa, percebe? A minha mão estava a tremer, eu estava sozinha em casa, muitos guardiões desceram para mim, muitos. Depois essa mesma pessoa ligou para minha irmã, a minha irmã ligou para mim, como o outro vídeo disse, ela já nasceu espírita, ela já nasceu assim. E ela estava orientando porque nós fizemos parte do elemento da natureza e ela disse que, nesse caso, para que eles possam descer calmamente, porque eles estavam fazendo eu tremer muito, eu senti muita vibração na mão, muita câimbra na mão e nos pés. Percebe? Como a cabeça estava muito grande, porque vieram muita língua, vieram muita gente. O outro lado, da outra dimensão que nós fizemos parte como terreno, que é o povo da Matamba, porque muitas vezes eu vejo eu falar ou nós falar de Matamba, aquele reino abriu-se para mim, eu conseguia ver ele, percebe? Era um reino normal, como os matos, como alguém que conhece os matos,
eles matam, mas eles diziam que tem uma tecnologia diferente, mais rápida, mais acelerada, e que tudo aquilo que eles falavam para mim, não é que eles sabiam, mas que tudo estava naquela computação. Havia as crianças pequenas, que eles chamavam os matambinhas, andavam de biquíni. Olha, foi uma experiência muito, muito bonita. Depois de eu me atirar à água, né, que esses fenômenos foram acontecer, porque se eles são água, é porque eles condizem com a água, percebe? Então, depois de eu me atirar à água, eles vieram explicando, vieram falando espanhol, falando italiano, chinês, sotaque, percebe? Você consegue ver alguém que tem sotaque? E foi maravilhoso, foi mesmo maravilhoso, os índios, caboclos, porque em suma, né, nós já vivemos essas vidas. Se eles aparecem para nós, é porque somos nós. Nas vidas que nós falávamos, então tudo está aqui no nosso cabeça, nós não lembramos, mas nós vivemos essa vida, percebe? E para como eu já vou dizer, a ciência desse mundo, dessa bolha azul que nós chamamos a Terra, o programador programou que aquilo que tu não vê, você não pode acreditar. E é isso que aconteceu. Olha que perdi muitas amigas minhas porque disseram que esses espíritos são mais... Eu não levo ressentimento de ninguém, mas a minha resposta sempre será a mesma. Percebe? Foi bom enquanto fomos amigas, mas eu não posso deixar, né, os guardiões, deixar minha missão, porque você acha que são espíritos dos maus. Menina, precisam de crescer mesmo. Pararam de falar comigo que, não, e quando falaram comigo, nem foram na minha casa. Falaram comigo por videochamada, pediram alguém para falar comigo e elas estavam no escuro. Então, quem é inteligente já entendeu o que eu queria dizer, porque amiga que é amiga, faz uma oração. Vai lá, se você acha que é espírito maligno, segura a sala e atira. Mas que? Muita gente faz isso por quê? Porque ele fala uma coisa e ele é outra coisa. Não estou acusando ninguém. Mas esse é que corresponde o comportamento humano, porque ele acha que o seu pastor é que sabe a verdade. É o dono de toda a verdade do universo. E sem saber que o universo pertence a Deus. E se ele quer dar uma verdade em alguém que ele acha que dá, ele dá. Por que dá? Por que tanto? Ai, não, não pode. É trabalho. É preciso você desmontarem, se montarem novamente. Porque existe muita gente assim. Percebe? Vocês falam muito sobre Jesus, Bartolomeu Quissuaia. Muita gente segue, há muitas crenças sobre Bartolomeu Quissuaia, sobre Jesus. Vocês acham que quando a Kundalini deles abriu, uns já nasceram com a Kundalini abrir? Quando Jesus, a Kundalini dele abriu, ele disse que é na mãe dele. Que eu estou com os filhos, estou com os meus irmãos, filhos do meu pai. Porque ele deixa de ser filho de Maria, filho de José e se torna filho de Deus. Então você que é filho de Deus, você vai obedecer o que o teu pai mandou. Não vai obedecer o que o teu irmão mandou, porque o pai fica filho. Percebe? Fica filho. Então foi isso e até hoje a luta ainda continua com muita gente, mas dizendo que não tem um tempo de desistir, né? Porque o propósito da minha existência é essa, percebe? É essa. E não tenho medo quem vem me afrontar, porque como no primeiro vídeo já apagaram, porque os outros domadores de lei, né? Os domadores de lei desse mundo, que quando você soa uma verdade que eles sabem que é verdade para a maioria, eles têm medo porque o produto deles vão deixar de comprar. Percebe? Então não estou me importando com isso. Sei que quando eu desencarnar ou me montar, desconectar com esse corpo, eu sei que meus irmãos vão me buscando, como eles sempre estão comigo.
Então, esse mundo é constituído para você ter medo, você viver do medo. O medo está dentro de você está numa bola de medo. E automaticamente, quando você abre essa bola, né? Tipo, você tá dentro da barriga da tua mãe e depois nasce. Você quer nascer, quero sair dessa bola. É grave, percebe? Você veja muitos atirarem flecha, te bombardearem. Então é preciso ser protegido, ser ungido, meditar-se todos os dias, saber quem realmente tu és, o que vieste fazer aqui e que não és especial. Não precisa ser especial, você precisa fazer o teu trabalho. Quem é especial é um bebê que precisa de mudar a fralda, percebe? Não existe especialidade, existe sim um irmão a querer se evoluir, a querer crescer. Isso para dizer que você não vai evoluir quando saíres daqui. Você, se estás aqui, é porque precisas aprender a lição desse mundo. E quando você sair, você vai em outros mundos, porque esse é todo o tempo de experiência. Eu tenho tido em outros mundos. Não é que eu, como carne, quero, mas as lembranças começam a vir. E o que é que eu notei? Eu notei que as civilizações de outros mundos, eles não sabem também que existem esse mundo. Porque eu estava num planeta azul. Eu denominei esse planeta azul, porque lá tem a religião da Umbanda e outras religiões, mas eles não se agridem. Eles, quando têm uma peregrinação, eles peregrinam todos juntos. Eles peregrinam todos juntos. E por que eu digo que nem todos sabem onde estão? Porque chegou um momento, eu perguntei a um pessoal que estava lá, por favor, porque eu sentia que não estava na Terra. E eu perguntei, por favor, que planeta é que vocês estão? Você está aqui não é na Terra, né? Ele disse, não, eu não sei que planeta nós estamos. Percebe? Era um sítio muito hostil, muito simples aqui, tipo aqui. Eu só sei que primeiro eu estava aqui na Terra, houve uma discussão grande, que um rebelde meteu um paraquedas, parece paraquedas, porque não consigo explicando isso, porque é uma coisa que não existe nesse mundo. E quando não existe nesse mundo, fica muito difícil eu explicar exatamente o que se passa. Mas é um paraquedas que ele meteu, mas dentro do paraquedas tinha lá um ser pequenino, e meteram-me também para mim. A gente saiu do prédio e desceu. Logo que caímos, nós não caímos na Terra, caímos em outro planeta. O planeta que caímos tinha areia, eu só sei que ele desapareceu e eu estava lá como uma bebê. Quando eu comecei a andar uma rua muito longa, e eu fui até lá, tinha uma torre. Mas quando eu passei, havia embondeiros igual a esses embondeiros que aqui tem. Havia praças também. E havia uma torre de vigia que uns irmãos chineses estavam a fazer. E eu cheguei lá e perguntei, por favor, aqui, o que é que vocês estão fazendo aqui? Ele me disse que eles não sabem, só sabem que eles mandaram fazer. Ok, então eu fui de repente na praça, e quando eu estava descendo da praça, havia peregrinações de religiões. Cada fila, uma religião. Assim, uma fila aqui, uma religião, outra fila, cada um com a bandeira, com um emblema, tinha de manjar, muita coisa. E depois eu fui à praça. Quando eu fui à praça, cheguei lá na praça, eu de repente já estava andando com outra pessoa. E chegamos lá, havia linhas azuis, um azul. O azul que tinha lá não era esse azul. Estava o azul da praia. Um azul da praia misturado, uma coisa que você não entende. Então, existem muitas dimensões, muitos mundos. Olha, também já tive num mundo que havia. Não digo mundo, aquilo é dimensão. Numa dimensão em que havia bolo. E o bolo, quando você via, ficava tipo mais cascata. Mas quando você pegava, aquilo era sólido. Eu disse, uau! E a energia daquele mundo, quando tu estavas naquela. Parecia uma barreira. E quando tu saías, tu sentias que aquela energia mudava. É isso que se diz do fogo de Deus. Quando um espírito está dentro de você ou está ao lado, porque nem todo espírito entra, porque nosso corpo é um templo, e alguns ficam assim, de lado, a emanar a energia, não é que entram, emanam a energia.
Você consegue sentir, exemplo, no vídeo anterior, quando o velho pai João estava aí, eu senti isso, eu senti tipo até para pestanejar, sem quem prestou atenção, viu que estava um pouco difícil. Então é uma sensação diferente, parece uma sensação boa. E quem está começando isso, o que eu posso dizer? Se permitem, porque tudo é permissão. Se permite, acredita. Porque sempre que eu falo, eu também estou a caminhar. Eu não sei tudo. Eu apenas estou a me permitir. E quando eu me permito, a coisa acontece. Toda essa língua que falam, não, eu Raquel, falar, eu não sei falar, eu gaguejo. A minha forma normal é gaguejar, quem conhece-me. Percebe? Então Deus faz coisa para que o filho não duvida. Para que o filho senta e para e pensa, não, essa aí é alguma coisa. Percebe? Mas para dizer que nosso Deus é maravilhoso, louvado seja Ele todo o universo, o infinito, louvado sobre o passado, sobre o presente, perdoa-nos por tanta coisa que fizemos mal no passado e te agradecemos por toda coisa boa, pelos filhos, pelas filhas, pela geração vindoura, pela geração passada, pelos tempos, por toda coisa, porque Deus é maravilhoso. E sinceramente queria que todos vós pudessem sentir, não é só falar, não, porque todo mundo tem essa capacidade, percebe? Quanta gente queria estar aqui no vosso lugar e não está? Quanta gente queria sentir, queria estar nesse tempo maravilhoso que é o tempo do Espírito? Então se permite, não vive só a vida humana que é acordar, dormir. Tenta sentir. Se de manhã não sente, veja a madrugada que é o tempo morto. Não fica com medo, esse medo que diz. Tira o medo, se permite ser filho do rei. Se permite canalizar essa frequência, porque essa frequência está disponível para todos. E que para de pensar de especialidade, faz teu trabalho é que se permitir, querer saber que parte do universo estou. Qual é a minha parte do universo? Eu sou quem? Trazer isso para esse mundo. Porque só assim é que todos nós poderemos ser abençoados, teremos informações, que quando sairmos desse mundo, já temos diretrizes que mundo a gente vai poder, se tivermos oportunidade de escolher. Por quê? Porque os irmãos se permitiram dar informação de outros mundos. E é assim que é a vida, não pensa que, eu, quando desencarnar, as informações vão vir para essa água. Não, 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 não vai vir. Então, que a paz do reino esteja com todos nós. Muito obrigado por se permitir. E que estamos aqui para isso. E espero que tu também se permite para que receber essa fonte de luz, fonte de amor, essa fonte que sempre esteve contigo. Não mete muito em primeiro lugar os problemas, porque os problemas e as dificuldades desse mundo faz com que você perca muito tempo, gasta a tua areia, ok?